ali, por favor. Já que a gente acabou de mencionar essa parte de neuroortopedia, como é que funcionam as cirurgias neuroortopédicas, essa parte de doenças neurológicas que acometem os ossos? Como é que é isso? Olha, na verdade, você tem uma série de... Assim, isso aí tem uma ampla gama, né, tanto de cirurgias quanto de outros procedimentos. O que a gente tem que pensar sempre é que cada caso vai ter a sua especificidade. E, por exemplo, como é que você pode dizer assim, poxa, ali os médicos são confiáveis, ali a ACD é boa? É porque esse cuidado na individuação da questão do paciente vai ser maior do que em outros lugares. Eu acho que, assim, sobretudo a especificidade tem que ser entendida como uma questão, assim, vamos dizer assim, que é a tendência contemporânea. Não tratar as pessoas todas da mesma maneira. Eu acho que esse é o grande ponto. E eu acho que, no fundo, eu penso até nas duas marcas que vocês trouxeram como marcas que têm isso, né? Porque a Insider também, se a gente parar para ver, é uma marca que pensa a roupa, que é uma roupa que tem para muitas, né, tem muitos tipos, muitas variedades, e é uma roupa que tende a se adequar à pessoa com uma especificidade. Então, se molda ao seu corpo. Se molda ao seu corpo. Eu acho que essa é a jogada, assim. Afinal das contas, é a especificidade que vai determinar aí a validade, né, tanto de um atendimento médico, quanto, no final das contas, de uma roupa. Eu acho que o momento atual que a gente está é muito esse. Sim. E até a preocupação, né, que as pessoas têm cada vez mais com... tipo, você compra uma coisa que dura mais, então a pessoa já consegue fazer essa conta mais hoje em dia, né? Já Sem tem mais dúvida. esse olhar Sem dúvida. atento para isso, né? Sem dúvida. A gente estava conversando aqui em off, né, sobre alguns temas, porque a gente já estava batendo papo aqui, e você falou de uma coisa que me chamou muita atenção entre todos os temas, que é sobre o fato da gente pensar a coisa, raciocinar e se fazer boas perguntas. Né? A importância de se fazer boas perguntas. Isso, em particular, me chamou a atenção, porque eu sou muito de conversar comigo mesma. Eu gosto, tipo assim, se uma coisa me incomoda, eu paro, por que isso me incomodou? Eu quero entender, então, tipo assim, às vezes, sei lá, alguma coisa no namorado, fez alguma coisa, não sei o quê, isso... Eu gosto de primeiro entender, eu não reclamo primeiro. Por que isso me incomodou? Aí, quando eu entendo, aí eu exponho. Seria isso? Seria esse raciocínio por dentro, assim, quase que uma autoterapia? Então, isso que você tem é muito legal e é raro. Porque é como se você tivesse uma espécie de espírito socrático internalizado, né? Sócrates era o filósofo que, por definição, perguntava as coisas para o mundo, sobre o mundo e para o mundo, né? Tem várias contemplações que, no final das contas, se tornam discussões filosóficas, mas surgem assim como se fosse realidade porque você é assim. E é muito legal o que você faz, o que você descreveu, o que faz, porque esse espírito de questionamento é aquilo que faz com que a nossa mente se amplie, não simplesmente pela aquisição de mais conhecimento, mas pelo desdobramento das cascas onde nós encontramos verdades interiores. Agora, tem uma questão sobre isso. Existem caminhos, quando a gente faz questionamentos próprios, que são mais fáceis e caminhos mais difíceis. Eventualmente, a gente pergunta assim para nós mesmos, poxa, por que nessa situação eu estou agindo assim? Isso é mais fácil. Mais difícil é você olhar e falar assim, poxa, por que nessa situação eu agi de maneira tão equivocada? Percebe? E do outro lado, pessoas que têm muita culpa, depressão, etc e tal, têm dificuldade de perguntar assim, poxa, por que dessa vez eu consegui fazer tudo tão bem? Porque elas têm um viés em sentido da negatividade. Ou seja, no final das contas, boas perguntas não são simplesmente... A gente tem várias boas perguntas, mas o X da questão das boas perguntas não está simplesmente em fazer questionamentos próprios, mas sim de conseguir transpor a barreira da nossa zona de conforto afetivo e atingir aquilo que é difícil para nós mesmos. Então, pessoas que têm um viés mais negativo, por exemplo, depressão, etc., uma experiência negativa, têm muito mais facilidade de perguntarem por que eu errei, por que eu mandei mal, do que perguntar assim, poxa, por que eu fiz aqui? Por que dessa vez deu tão certo? É uma pergunta que não soa natural. Enquanto do outro lado, a maior parte das pessoas que têm uma saúde mental estável vive um leve estado de auto-engano. É como se o eu fosse um pouquinho inflado. E nesse eu um pouquinho inflado, é difícil você olhar e falar assim, onde está o meu erro? Olha só que coisa interessante. Quando a gente vai olhar essas descrições de executivos, de funcionários e tal, as pessoas falam assim, porque meu grande defeito é que eu sou muito perfeccionista.
olha o que está por trás dessa ideia. A premissa é, eu sei que eu poderia fazer menos, mas eu me cobro e me elevo na minha entrega acima do que precisaria. Portanto, a pessoa está assumindo implicitamente que aquilo que ela entrega para o mundo é bom. E mais do que isso, está acima Do que daquilo o mundo merecia. do que simplesmente ela precisava, talvez. Isso daí, você percebe como tem como base uma confiança inflada, que em alguns casos ela se justifica mesmo, mas não em todos. Isso muitas vezes traz um viés, esse viés de você achar que aquilo que você faz é mais interessante e valioso do que a média das pessoas, do que o resto do mundo. Em geral, é o contrário. Eu gosto de pensar assim, quase todo mundo que acha que o problema é ser excessivamente perfeccionista tem o problema de não ser perfeccionista o suficiente. E é por isso que não consegue dar um salto. Porque justamente se você acha que não, eu já fiz mais do que suficiente, você provavelmente ainda nem encontrou o caminho do que é a superação para você fazer mais do que o suficiente de fato em alguma área qualquer. Sim. Tanto que vocês fizeram, tanto que vocês estão aqui brilhando com o programa e ponto final. Vocês sabem, vocês vêm de 2 trajetórias incríveis, né? Você você faz stand-up, você vem do mundo do palco, de entender como funciona isso na realidade. Você vem do mundo da criação online e mais do que isso, também de ser DJ, de sentir o público ali na hora. Vocês duas vêm do mundo do live. As coisas acontecem e se for um fracasso eu vou ver ali na hora, eu vou ter que fazer aquela cara de resignação e tocar, sorrindo. Porque fracasso ao vivo a gente sente na hora. E se der algum problema, eu vou ter que lidar da melhor maneira que... E se der perfeito. Isso aí faz você pensar assim, isso perfeccionista é demais, se tornar risível. Porque não tem essa. Porque na hora que caiu a coisa, todo o perfeccionismo é pouco. Sim. Entende o ponto? Então, eu acho que, assim, amarrando as coisas, é muito mais comum a gente ter um viés que tende a colocar a nossa base perceptiva da realidade de uma maneira distorcida em sentido positivo em relação à autopercepção do que o contrário. E aí, eu acho que as perguntas difíceis nesse caso são as perguntas que desafiam isso. As pessoas fazem terapia, elas vão lá e falam assim, por que a minha mulher... Papapá, papapá, papapá. Por que a minha filha? Papapá, papapá. Por que o meu marido? Papapá. Por que o meu chefe? É tão raro. Elas falam assim, por que eu vou lá e, vou fazer reunião com não sei quem? Por que eu mandei mal nesse troço? Por que eu... E o curioso é que quem faz essa crítica e não tem uma tendência de base depressogênica é quem de fato consegue superar os problemas. Então, tudo para dizer que as perguntas difíceis são essas. Elas não são difíceis, não são profundas, simplesmente porque elas estão voltadas para dentro ou elas encontram sutilezas, mas porque elas ultrapassam essa barreira afetiva que, no fundo, gera uma espécie de zona de conforto para a gente, que também é a zona do viés.